né? Acho interessante, quem se interessar pelo assunto, fica aí essas sugestões aí para os estudos complementares. E, claro, meu contato vai estar aqui no final dessa apresentação. Caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre isso, estou à disposição. Coloco à disposição, porque a gente precisa de entender que o processo de criação das leis é, de fato, um processo e não uma imposição. Tá? A gente precisa de construir leis que tenham, que de fato, tenham resultados, não construir leis por si só. Bom, o papo tá bom, mas vamos lá. A gente vai para o segundo momento da aula agora, que é o que a gente chama de evolução conceitual do orçamento público. Então, como eu já disse para vocês, eu posso dividir o conceito orçamento público de duas formas básicas. Quais formas são essas, Paulo? Orçamento tradicional, orçamento moderno. Bom, a lei orçamentária, quando ela foi criada, né, lá na sua essência, essa legislação orçamentária, ela veio, e aí, coaduna aí com o que eu escrevi aqui para vocês, com o que eu apontei para vocês como orçamento tradicional, ela veio numa forma ou numa tentativa de tão somente controlar de forma contábil e financeira a administração pública. Então, o orçamento público, na sua origem, ele veio para simplesmente dizer quais eram as receitas disponíveis, quais eram as despesas previstas, tá? Então, havia um encontro de contas, e aí eu falava, olha, eu tenho tanto e eu vou gastar tanto. Como gastar, de que forma, por que gastar, se esse resultado é interessante, se esse resultado não é interessante, não me importa, tá? Eu só quero saber, você fez uma previsão de gastar tanto e gastou tanto mais X. Isso está errado, então eu vou te controlar, eu vou te oferecer certa punição por causa disso, tá? Por causa disso, que o orçamento público, ele e até hoje a gente vê isso, infelizmente, ele é chamado de uma lei que é uma lei de meios. Eu te apresento nessa lei meios para que você execute as tarefas públicas. Então, eu vou te dar simplesmente meios para que você cumpra as tarefas públicas. Como você vai cumprir, isso também não me importa. Se você está planejando cumprir neste ano, no ano que vem, durante 4 anos, durante 10 anos, isso também não me importa. Eu estou apenas te dando meio para que você cumpra as tarefas. Uma tendência bem pouco interventiva do Estado, né? O Estado não está preocupado se aquele dinheiro investido vai causar alguma distorção no mercado, ele não está preocupado com isso, ele não está preocupado em cumprir um dever ou uma obrigação social, ele também não está preocupado com isso. A única coisa que ele está se preocupando é com a previsão de receita e de despesa. Então, é como essas legislações orçamentárias, elas seriam como uma forma de organizar, uma forma de apresentar um procedimento das próprias receitas, das próprias despesas, para que vocês, olha, o Estado está prevendo tanto e ele gastou mais do que isso, então vamos de certa forma, punir. No entanto, nós começamos a passar por crises econômicas, financeiras, e essas crises, elas, de certa forma, impuseram ao Estado uma postura diferente. Então, o Estado, ele passa a não só prever receitas e despesas, mas o Estado, ele passa a racionalizar suas escolhas. Então, para que eu possa racionalizar, eu preciso de criar procedimentos, eu preciso de criar métodos, mas essa racionalização das minhas escolhas públicas,
elas vêm de uma forma que eu posso utilizar daquelas verbas, eu posso muitas vezes prever que eu vou gastar até mais do que eu tenho previsto de receita, porque eu preciso de corrigir uma distorção que aconteceu aqui no mercado. Então, o Estado ele vem de forma mais interventiva e ele vem indicando quais devem ser essas escolhas públicas e indicando como que isso deve acontecer dentro do cenário. E aí a gente chega nesse critério de orçamento moderno, nesse conceito de orçamento moderno. Então, o conceito orçamento moderno, ele traz o quê? Logo em mente, ele traz: eu preciso de escolher quais as receitas, ou quais as despesas, ou como as despesas serão gastas de forma racional, de forma procedimental. Porque o orçamento ele não vai ser só uma lei de meio, que eu vou simplesmente apresentar, olha, são essas as receitas e as despesas. O orçamento ele passa a ser um instrumento de apoio da administração. Eu passo a inserir dentro do orçamento público a ideia de planejamento. Nossa, Paula, mas eu faço parte de um município pequeno, eu faço parte de... Eu já vivenciei um município que não tinha muita estrutura e etc., e deles falando que o orçamento era só para prever receita e despesa, que a lei orçamentária ela não tinha esse tipo de discussão. E aí eu conto para vocês, eu já fui assessora jurídica de uma Câmara Municipal, aqui no interior de Minas Gerais, e nessa Câmara Municipal, as leis orçamentárias eram praticamente cópias de leis orçamentárias de municípios vizinhos. Então, o inteiro teor, digamos assim, da legislação eram praticamente iguais. Então, os programas eram iguais, as metas eram iguais, e a única coisa que eles mudavam eram as receitas e as despesas. Essa é a crítica que a gente vai fazer quando a gente falar de todos os conceitos aqui, exatamente porque falta técnica, mas falta também boa vontade para que os gestores entendam que o orçamento, ele deve ter um planejamento que seja um planejamento criado igual aos slides anteriores, que seja um planejamento vinculativo e que seja um planejamento que leve em consideração o que as pessoas estão almejando, tá? Essa ideia desse orçamento moderno, ela não foi criada de uma hora para outra, né? Eu contei para vocês que ela veio num cenário de crise econômica, e aí esses conceitos que eu vou trazer para vocês aqui, eles são, em sua maioria, conceitos que foram tratados ou conceitos que foram apresentados dentro de um cenário norte-americano, que viveu lá a sua Grande Depressão lá, e por causa disso ele começou a exigir do Estado posturas que pudessem ser posturas diferentes. Muitas vezes esses orçamentos também vieram de práticas dentro da iniciativa privada que deram certo na iniciativa privada e vieram para cá. De forma bem simples, a gente poderia dar uma aula só da evolução conceitual do orçamento público, mas de forma bem simples. A gente tem aí a primeira criação, a primeira tentativa de uma modernização do orçamento, que foi na década de 1950, que é o que a gente chama de orçamento por desempenho. Como que esse orçamento vai ser apresentado? Ele veio por uma influência, né, dos estudos científicos sobre a administração pública, principalmente estudos que diziam respeito à burocracia, estudos que diziam respeito a essa vinculação da administração pública e o meio acadêmico. Ele veio, então, como uma forma de interferência para dizer o seguinte: o orçamento público ele precisa de não só prever receita e despesa, como era o orçamento tradicional, ele precisa de corrigir as distorções no sistema econômico. Como que eu vou corrigir? Onde que eu devo investir mais? O porquê que eu tenho que investir mais? Então, eu tenho que abandonar essa minha situação de neutralidade, eu tenho que abandonar essa minha situação
essa postura imparcial de dizer que todas as verbas ou todas as receitas serão distribuídas de forma igualitária, porque tem situações que eu preciso de investir mais. Existem situações que eu preciso de investir menos, que não há tanta necessidade. Então, eu abandono essa situação neutra de simplesmente apresentar os meios e eu venho, então, com uma postura mais característica de um Estado interventor. Quando eu faço isso, quando eu abandono a neutralidade do orçamento público, eu automaticamente vou elevar a complexidade desse orçamento público. Por quê? Aquele equilíbrio financeiro, que equilíbrio financeiro, Paula? Aquele que eu contei para vocês lá de receitas versus despesas, lá do orçamento tradicional, ele vai se tornar um equilíbrio obsoleto. Eu preciso de prever mais, eu preciso de ter a visão global. A ideia de planejamento orçamentário começando a ser criada lá na década de 50. Eu preciso de redesenhar esse orçamento. E quando eu redesenho, quando eu faço essa nova estrutura do orçamento, eu trago para vocês uma estrutura baseada em funções. Quais são as funções que devem ser atendidas? As funções econômicas, as funções jurídicas, as funções contábeis, etc. As funções sociais, as funções políticas. Quais são as atividades e quais são os projetos do Estado para isso? Se eu abandono essa neutralidade, olha a gravidade disso. Eu deixo de ser um Estado que vai simplesmente prever. Você tem X para gastar e você pode gastar tanto. Você tem X de receita e as suas despesas são igual também a X, uma vez que eu preciso ter esse equilíbrio, você não pode gastar mais do que isso. Então, você tem X para gastar e as despesas são essas e essas e essas. E eu enumero e tranco ali o Estado numa situação que é uma postura que ele vai dizer, não posso fazer isso porque eu não tenho verba. Então, a partir do momento ele se torna imparcial e ele deixa de assumir responsabilidades frente à sociedade. Aqui não. Essa neutralidade começa a diminuir. E aí, com a evolução, do próprio orçamento público, visando aí o abandono desse orçamento tradicional, a ONU, em 1959, ela cria, o que foi chamado aqui no Brasil, principalmente, como o orçamento-programa, que é um sistema, e essas diretrizes dadas pela própria ONU, que vai ter uma atenção maior, que o governo vai ter uma atenção maior com o que ele realiza mais do que com o que ele adquire. Tá, você, gestor público ou administração pública, pode ter adquirido várias coisas, mas houve uma realização, essa aquisição desse produto ou essa prestação desse produto, porque se o produto for uma prestação de serviço à sociedade, ela foi suficiente? Houve uma análise, desse gasto? Então, eu coloquei aqui para vocês um esqueminha que o orçamento, quando ele vem com essa ideia de orçamento-programa, e aí, exatamente, eu exijo a criação de um programa para que instrumentalizar a criação das despesas, eu venho criando um objetivo, eu crio esse objetivo,